mais um Abrigo no Temporal. Nosso salmo para meditação hoje é o salmo de número 15. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. Que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Novamente, um salmo que faz referência ao santuário de Deus, ao tabernáculo. Já mencionamos algumas vezes como a hospitalidade graciosa do mundo antigo era como que um símbolo de segurança e de conforto. Ali, quando um hóspede ficava refugiado, abrigado, ele estava completamente protegido de todo tipo de dano. Sua integridade, sua dignidade estavam protegidos, sua família, seus bens e os seus desejos eram atendidos. Certamente é muito inteligente este recurso que nós vemos com tanta presença nos Salmos, de pedir a Deus para morar no seu santuário. Porque certamente permanecer como hóspede de Yahvé, de Deus, era ter garantia total de segurança. Era poder reivindicar asilo e proteger-se dos seus inimigos, Isso nós vemos aqui neste salmo, logo na abertura, esse desejo pela morada de Deus. Claro que uma preocupação surge imediatamente. Quem pode, então, se aproximar e permanecer na presença de Deus? Essa é uma pergunta que nós também devemos fazer. Então, o salmo é composto mostrando quais são as atribuições, quais são as exigências para alguém permanecer diante de Deus. Então, o salmista, ele mesmo responde dizendo: quem fala a verdade, quem vive de forma íntegra, quem pratica a justiça. Você pode seguir na sua Bíblia a partir do versículo 2 até o final, versículo 5, Quem é transparente, quem é sincero com as palavras, em que não volta atrás, não muda de ideia toda hora. Quem é generoso e trata com honra os seus amigos. Quem também não é avarento e não deixa o coração ser seduzido por enganos, por suborno. E este é o caminho pelo qual o salmista mesmo responde à pergunta que ele se faz. Quem pode permanecer na presença de Deus? No texto em português talvez seja um pouco difícil de perceber, mas nós temos aqui exatamente 10 características, 10 virtudes, se pudermos chamar assim, daquela pessoa que deseja permanecer dentro das moradas, dentro do tabernáculo de Deus. Isso é muito interessante, porque no mundo antigo, os números na Bíblia, e nós sabemos alguns, talvez o mais famoso seja o número 7, que é um símbolo de perfeição, o número de Deus. Mas também o número 10 aparece algumas vezes na Bíblia como um símbolo de completude. É o número que dá aquela dimensão da totalidade. Um exemplo clássico está ali nas genealogias de Gênesis. Se você voltar lá, para quem não gosta muito de ler genealogias, vai perceber que em todas elas aparecem 10 pessoas. Claro que haviam mais parentes, haviam mais pessoas ligadas às genealogias, mas na mentalidade em que o contexto
bíblico é escrito, esse número representa a totalidade daquilo que nós queremos transmitir. Não precisa citar todos os parentes, né, daquela pessoa a qual se está contando a genealogia. Isso é muito interessante porque nós temos aqui 10 características. Então você vai perguntar, o que isso significa? Quem tem esse padrão? Quem pode atingir um padrão tão alto de moralidade e de vida reta? A resposta que eu tenho para você é a seguinte: ninguém. Ninguém consegue. Isso é muito significativo e muito importante para a nossa meditação de hoje. Ninguém consegue, exceto um, que é o próprio Jesus Cristo. Ele tem todas essas características, ele é íntegro, justo, ele é a verdade, ele não difama, ele não faz o mal, ele é generoso, ele não calunia. Todas essas características estão relatadas nos evangelhos e eles recaem sobre Jesus Cristo. Isso indica para nós um caminho para orarmos a partir deste salmo. A necessidade contínua que temos da graça de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o nosso padrão, como o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Paulo diz a Timóteo: portanto, só existe um mediador entre Deus e os homens. É o próprio Jesus Cristo, homem. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versos 15 e 16, você vai encontrar exatamente a mesma expressão. Diz que para nos aproximarmos do trono da graça de Deus, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno, Deus nos deu então um sumo sacerdote, que foi tentado como nós, à semelhança de nós. A mensagem deste salmo para nós é a seguinte: apesar das nossas imperfeições, o Espírito de Deus sinaliza no meu e no teu coração a necessidade de sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo nos conduz numa vida de santidade. A santidade é esse esforço contínuo para que nós possamos alcançar este padrão que o Salmo está apresentando para nós. É claro que nossa capacidade é reduzida, nós não temos como permanecer diante de Deus se buscarmos estar nesta presença a partir apenas dos nossos próprios méritos. Mas Cristo conquistou na cruz, para mim e para você, essa possibilidade que hoje temos de ter acesso irrestrito a Deus, através dele mesmo. Eu quero que esse salmo console o teu coração, que você busque uma vida santa. Não fique se perguntando, será que eu posso, será que eu não posso? Ninguém pode. Por si mesmo, ninguém pode. Mas nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. É por isso que nós oramos. É por isso que nós clamamos a Ele e através dele que as nossas orações sejam atendidas. Quero orar com você agora. Senhor, o teu filho é o varão perfeito, é o homem perfeito. É aquele que conquistou na cruz tudo que eu não conseguiria de maneira alguma, nem por meus maiores esforços. Mas hoje este salmo nos lembra da necessidade desta graça. Graça que nos foi dada porque não merecemos, porque não temos capacidade. Mas temos um mediador, temos Jesus Cristo, que é para nós este varão que nós queremos nos assemelhar a Ele todos os dias. Então faça isso conosco, Senhor, que o Teu Espírito nos fortaleça, que possamos reconhecer nossas fragilidades, que não conseguimos morar na Tua casa, mas ao reconhecer isso, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e os confessamos a Ti, porque sabemos que Tu nos ouve. E o Senhor recebe as nossas orações em Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha este acesso diariamente à sua presença, através de Jesus.